Marcelo Coutinho. Alô, Coutinho, bem-vindo e bom dia. Bom dia, meu querido. Firme e forte? Firme e forte, lindão. Tá com a camiseta branca hoje, Hoje skin eu vim de the branco, game. Skin in the game. Pele no jogo. É. Ou seja, não é só ficar falando, não. É ir pra tem que trincheira. socar a boleta e de preferência operar no cheio. Olha aí, que Agora é de operar isso, hein, mini Coutinho? não... Isso aí, Leozinho. Não lhe apetece, né? Não, tem que operar logo cheio, índice cheio, dolão. Entendeu? Se for pra dar errado, já dá errado de uma vez. Se for pra dar certo, lindo na foto. Aê, então fica lindo na foto e traz pra gente filho, calma. o dólar e o índice. Vai, Coutinho. Lindão. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Índice. Bom, vamos lá. Setinha do lado esquerdo. A gente tinha ontem um ponto de inflexão no 130, 175. Então, o mercado ontem dormiu e acordou praticamente nessa resistência. E aí a ideia é que ia acontecer. O mercado subiu. Então, beleza. Então, vamos para a próxima. Então, novo ponto de inflexão a 131, 940. O mercado abre estável, ou seja, neste ponto. E agora cai um pouquinho, 0,56 de baixa. Então, atento day traders de plantão. Novo ponto de inflexão. Ontem era esse discurso. Hoje é o mesmo discurso, só trocou de resistência, tá? Doletinha comportado. Pivôzinho de baixa bonitão. Agora sentado em cima de um suporte a R$ 5,716. Tudo sob controle e, de novo, ontem você tinha o mesmo ponto de inflexão que fez praticamente a mesma coisa, sendo que o índice subiu e o dólar cai. O dólar agora, de novo, em região de oscilação, fique atento, day trader de plantão, 5716. Às 9h03, tá na hora de cumprimentar Guilherme Cunha na ponta da conexão. Alô, Gui, bem-vindo, bom dia. Sua leitura para essa terça-feira. Fala, Leozinho, a toda a nossa querida audiência. Um dia naturalmente de uma correção técnica, um dia também extremamente relevante, que é a super ultra mega quarta de decisão de política monetária. Se eu puder, entre aspas, ser do contra, eu vejo que amanhã muito provavelmente estejamos contabilizando o topo da Selic, e é um dos movimentos que vai poder ajudar e ajudar bastante no asset allocation, aonde vai o dinheiro, principalmente aqui com um cenário local. Porém, nada subirá na linha reta, então ontem fomos muito felizes com a expectativa de uma reversão na curva pós ela abrir em um cenário um pouquinho estressado. Índice de novo foi para cima, porém chegou numa resistência, numa região, na verdade, de resistência que é bem significativa, tá? Então, dito isso, a data de hoje eu vejo que é um movimento técnico tanto para o índice assim como também para o dólar, mas continuamos em prazos mais longevos, vendo bolsa para cima e dólar para baixo. Guilherme Cunha, essa é a placa que começou a ser erguida na Faria Lima nesta semana. A placa segundo a qual a Selic para em 14,25%. O povo que tá levantando essa placa tá tímido ainda, tá levantando quase assim, ó. Não é aquela placa que você levanta com convicção, mas cada vez mais ela está sendo levantada. O Alex, por exemplo, trabalha hoje com um mapa de 65% de chances dessa Selic ir até 14,75%, 35% de chances dela parar em 14,25%. Hoje, a tua probabilidade, ela tá dividida de qual maneira? Entre uma Selic a 14,25 e uma Selic a 14,75. Eu não fico nem com probabilidade quebrada, não, Léo. Pra mim acabou em 14,25, não vejo o porquê ter um novo pequeno aumento. Isso geraria até mesmo um estresse significativo no mercado. Então eu vejo que quando nós encaramos o porquê, inclusive, nós tivemos um cenário de inflação mais elevado nesses últimos tempos, são movimentos, entre aspas, pontuais, e agora nós temos já uma perspectiva, se não vai cair, tá? Então não é um cenário de, a gente então vai ter o mesmo movimento quando estávamos caindo, que subiu e vai cair de novo. Não, mas começar a estabilizar para depois termos a queda. Eu vejo que esse é o cenário mais convencional. O juro real muito pesado, isso está impactando não só o mercado financeiro, mas na ponta da economia real. Ou seja, então para responder essa pergunta efetivamente dizendo, se você me colocasse numa bet, eu colocaria todas as minhas fichas para amanhã estarmos encerrando o ciclo de alta de juros no país. Gui, o seu raciocínio considera o impacto político que a leitura do mercado poderia suscitar caso o Galípolo, na sua gestão, apenas cumprisse o guidance de RCN e não mexesse mais na taxa de juro? Eu trago com outras palavras. Até a reunião de amanhã, o que o Galípolo vai fazer, embora ele tenha participado da construção desse guidance junto ao colegiado, tenhamos essa clareza, é cumprir o que já havia sido deixado ancorado pelo seu
antecessor. A partir de maio, não tem mais guidance atrás do qual o Banco Central possa se proteger. É Galípolo, o colegiado e ninguém mais. E a primeira decisão daquele que foi indicado pelo atual governo. Se ele simplesmente não sobe mais a Selic, ainda que nós tenhamos evidências macroeconômicas para tal, com uma desaceleração da atividade maior, não pode haver aquela brecha de leitura em que o mercado olha para o quadro e diz: ah, pera lá, quer dizer que esse Banco Central aí vai ser menos rigoroso do que o anterior? Ou você acha que os sinais de desaceleração falariam por si? O mundo muda, né? Então colocou-se uma expectativa a respeito até o movimento de maio e as alterações, principalmente macro, foram totalmente bizarras de alteradas. Então não tem por que ficar seguindo um cenário que já não é mais o mesmo quando foi ali pautado. Então vejo que não vai gerar esse atrito, visto que, inclusive, mais uma vez, apesar de um impacto de inflação brasileira elevado no último IPCA, foram movimentos pontuais. Então não, a gente pode ter uma mudança de rota, o mundo muda, o fluxo acontece e nós tivemos, principalmente de fora para dentro, quebras de incertezas. Então o que tinha muito no Roberto Campos Neto na hora de estabelecer uma conexão com juros mais elevado? Risco fiscal brasileiro e uma indecisão externa muito grande. Hoje a indecisão externa ela já é bem menor. É uma ótima tese, porque de fato o mundo gira e o mundo muda. A gente pode pensar, por exemplo, o comentário do Kleber Neves, que vai nessa direção. Ô Léo, mas reflete aqui comigo. Os últimos números da economia divulgados já mostram uma desaceleração. E isso com uma taxa refletida na faixa dos 12,5% na média. Exato. Se nessa taxa já há dados desacelerando, para que aumentar mais? E me parece um comentário também preciso. Quer dizer, na bola, dentro do jogo, na bola o comentário. Nós já estamos vendo uma desaceleração que não deu tempo ainda de refletir os 13,25 em que a Selic já está. Para que partir para 15 ou até mais? Não faz sentido. Ainda que não seja unânime se essa Selic para em 14,25, depois de chegar lá amanhã, ou se vai um pouquinho para além. Alguém poderá falar assim: imagina, será que essa preocupação com a percepção política do Banco Central faz preço, etc? Olha, Gui, não precisamos ir longe para saber que houve um momento em que fez. Você lembra daquela fatídica reunião em que os que haviam sido indicados por Bolsonaro enxergaram uma visão mais rigorosa, enquanto os que haviam sido indicados pelo governo Lula não abriram mão do rigor, mas entenderam que era necessário cumprir o guidance. Só que a leitura e a precificação do mercado não ficou no guidance. Ficou com a ideia de que o BC do Lula é mais dovish, mais frouxo, e o BC do Bolsonaro era mais rigoroso. E aí começou a colocar no preço que daqui a pouco, com a maioria mais indicada pelo atual governo, poderíamos ter um Banco Central mais frouxo. Esse risco, que já chegou a fazer preço lá atrás, ele está dissipado? Você acredita que, em linha com a premissa de que o mundo muda, agora é olhar mesmo para os sinais de desaceleração e o Galípolo já passou no teste, ou ainda precoce? Tem que comunicar bem, Léo. Então, a decisão ela pode surpreender, mas o comunicado ele tem que ser muito claro, como foi no governo anterior, né? Na gestão anterior, assim vamos dizer. Então, se a comunicação for clara do porquê que está sendo realizado desse fato, não vemos problema algum em fazer esse movimento. Inclusive, eu estava levantando a mão até mesmo por um cenário que me chamou a atenção muito no ano de 2021, quando nós estávamos em um evento no TC, um economista comentou e faz total sentido. Não podemos esquecer que, além de tudo, quando há uma decisão de política monetária, seja de alta ou de baixa, o reflexo propriamente dito na economia real ele é quase tardio de um ano. Então, se nós não tivermos esse cenário, né, mais de que também é um pouco do cenário da desaceleração, que precisa voltar a se estabilizar, vai ser uma quebradeira total, todo mundo vai erguer a mão, e isso tem um apelo político muito maior do que realmente o cenário de manter um guidance do movimento anterior. Então, sem sentido algum, pode surpreender o mercado, isso naturalmente pode, mas o que não pode falhar, que infelizmente o Brasil é muito ruim com esse cenário, é a comunicação, que vem depois, na quinta-feira, inclusive, para que todo mundo esteja amparado com o racional do Galípolo, se isso for realmente uma realidade. 9h11, obrigado, Gui. Vamos voltar a tabelar com o Coutinho.
Coutinho, a leitura macroeconômica e de política monetária, enfim, essas duas coisas não são sua especialidade. A sua especialidade é olhar para a Fibonacci na precificação dos ativos. Mas isso não significa que você não tenha uma percepção e uma intuição. Hoje já há sinais de desaceleração da economia brasileira. Para quem pesa esses sinais, já é suficiente uma Selic onde estará em 14,25 e pode ser então que ela não precise ser mais elevada do que isso. Para outras pessoas, a desaceleração é insuficiente diante de uma inflação corrente perigosa e, portanto, justifica sim você fazer uma alta da Selic para além dos 14,25, no mínimo em 14,75. E para uma terceira ala que embarca na tese da segunda, não só essa questão da inflação corrente ser forte pesa, como também uma sinalização, uma identidade, as digitais do Galípolo na primeira decisão em que ele será o grande protagonista mesmo, que é de maio, colocando mais uma alta para a Selic. Você está em qual dessas três alas, dessas três teses? Olha, eu tô na tese de alta, ou seja, ele vai fazer esse 1% agora que já estava marcado. E eu acho que ele vai ser cuidadoso, né? Eu acho que ele eventualmente subir, porque era o guidance do RCN, e repentinamente parar de subir. Reconheço que o externo melhorou. Aqui a gente ainda tem o desafio. Parou-se de falar no fiscal, né? Se o foco agora tem sido inflação, mas vamos lembrar que a LDO não está feita e o fiscal ainda está meio bagunçado, né? E o governo, a gente conhece, a previsibilidade do governo Lula é muito ruim, né? Ou seja, eis que um dia aparece alguma coisa. Então, eu seria mais comedido, a coisa ela está muito sensível. Eu sou mais da ala de uma alta e de uma manutenção dessa alta, ainda que, ok, vamos reduzir, de repente não subo 1, subo 7,5, subo 50. Você tá falando de maio naturalmente, certo? Porque a alta de amanhã, ela tá posta. Essa tá cavada. Então é a alta de maio, o Coutinho aposta numa alta em maio e aposta numa manutenção da Selic por um pouco mais de tempo. Não só pela preocupação inflacionária, mas também pelas digitais do Galípolo que você gostaria de ver. Também. Quer dizer, é uma alta que ele pode chamar de sua, porque até aqui as altas são do RCN. São do RCN? Ok. São 9h13, Coutinho, índice e dólar no gráfico. O Ibovespa Futuro vai cair no 0,37, você vê que é uma correção já menor. Abriu os trabalhos recuando 0,6, agora recua 0,37. E o dólar está subindo 0,28, também uma alta menor. A máxima intradiária do dólar se deu nos R$ 5,730, 8 pontos menos é o que temos agora, R$ 5,722. Vamos lá, Coutinho. Bora, intraday então, pessoal, vamos lá, gráfico de 4 minutos na tela, índice do seu lado esquerdo, índice cai, lateraliza, cai pianinho, bateu no 131 no 665, já faz movimento de reversão, a priori denota baixista, ou seja, revisita o 665, objetivo 425. Dólar do seu lado direito, altista, pivôzão de alta desenhado, sobe, corrige ou sobe, lateraliza, pouco importa, bateu na primeira, já faz movimento de correção, vai buscar R$ 5,728 e um destino a R$ 5,742. DDD 54, tá por aqui, puxa... Aqui o Tremendão, achei o nome, o Tremendão. Bom dia, Léo K, beijo no coração de vocês. Obrigado, Tremendão. Ele diz, sobre o Galípolo, não vai ser direto a retórica. Me parece que ele vai tentar, nas palavras aqui do Tremendão, enrolar o mercado. Bom, se for isso, naturalmente que a precificação seria ruim, né? No dia seguinte. Um abraço pro Tremendão. Também tá aqui o Mário Rael, que acompanha muito a gente. E um abraço ainda para o DDI mais 353. É o Silveira. É o Elias Silveira, grande Elias, tá de olho em Natura, tá separado aqui, Elias, pra gente falar em instantes. Gui, tudo bem, você já de saída reconheceu, é um dia de correção e de ajuste técnico, o gráfico tava pedindo um pouquinho de respiro, e nós estamos vendo isso, o dólar tá subindo 0,30, o índice tá caindo 0,40, mas e aí? O que projetar para a dinâmica do dia como um todo? Vai ser esse somebody love só da correção técnica ou em determinado ponto você estuda uma montagem de posição em alguma direção para o dólar e para o índice? Hoje a gente chegou a escrever que é um dia de cumprir tabela, tá? Pegar esse movimento de uma correção técnica, pode o dólar, inclusive, subir e depois ter uma queda mais brusca, porque ali o taxa de juros vai ajudar para esse movimento, né, mais pressionado para o câmbio. Então, o índice eu não vejo muita chance de conseguir obter um fluxo comprador na mesma intensidade, porque fica esticado, fica algo mais pesadelo para o índice. Já o dólar, se tiver o movimento de um rasgadão para cima, vai ser uma
uma oportunidade expressiva na ponta vendedora, porque continua a pressão sobre o mesmo, tá? O alvo desse câmbio, quando a gente olha para um cenário do contrato, é o 5,642, que muito provavelmente seja a partir desse momento da confirmação da alta dos juros aqui, ficando mais evidente o juro real brasileiro. Então, para a data de hoje, índice é pegar esse movimento da queda natural desse movimento de correção técnica, deixa o dólar de lado, se vier na última resistência ali determinada, fica um cenário expressivo para uma ponta vendedora. Temos 9 horas com 16 minutos. Vamos falar de Natura para atender o nosso Elias aqui no WhatsApp. Léo, pede para o Coutinho fibar Natura. Será uma oportunidade de compra? Bom, e aí a gente lembra a nossa cobertura especial na divulgação do resultado. Natura caiu 30%. E veja como, esse é o gráfico semanal que você tá, Coutinho? Esse diário. É agora o diário, né? E veja como ontem nós tivemos sequência no movimento. Muita gente estava apostando, caiu tanto, vai voltar um pouquinho, vai repicar. Não, ó, nós continuamos com uma escada de baixa. Como é que a gente FIBA agora? Passou da terceira consolidado, Coutinho. Eu não pedi por causa disso, mas só para não deixar escapar, passou da terceira consolidado. Você tá vendo que o fechamento foi abaixo da terceira. Tem vezes que passa. Não passou? Não passou. Como não passou? Tá na tela. Não passou. Vamos lá, vamos dar um raio-x no mercado. Tá tocando na linha, não passou. Aonde? Aqui, ó, aqui não dá pra você enxergar, mas tá encostando o pavio superior no meu 9,68. Não, tudo bem, mas o fechamento Não foi importa. fora. Não, tem que ser um candle 100% deslocado. Recordar é viver. Coutinho, E vai ainda, lá. e ainda pra piorar, a gente vai rir amanhã, tá bom? Tá. O que você tem aqui? Uma compra especulativa sob suporte. Arriscadaça. Arriscadaça, né? Arriscadaça. Esse aqui é pra quem quer mesmo. Bateu uma compra na abertura e bola pra frente com stop extremamente curto. Então, assim, é papum. Você tem, lamentavelmente, 1,84 de vol, mas isso em função do gap, né? O ativo mesmo no seu harmônico tem 30 centavos de oscilação. Então, você, sei lá, uma compra, imaginando uma abertura 9,20, com stop loss a 8,90. Então, assim, curtinho, papum, para imaginar um repique. Porque se amanhã a Natura subir e voltar e não romper da terceira, eu seguirei cravando. Da terceira não passa. Amanhã ou hoje? Hoje já, né? Não, vou deixar hoje o candle consolidado terminar. de hoje. E amanhã você pode pedir Natura, porque eu manterei que da terceira não passa, da terceira não passou. Guilherme Cunha, você invariavelmente gosta de especular alguns papéis. Natura tá no seu radar? Ontem nós pegamos um movimento tiro curto, Léo, um scalpzinho em Natura, nesse contexto realmente da compra do suportinho, dito um cenário intradiário, mas dentro da temporada de balanço do quarto trimestre, para mim é o pior balanço de todos até o presente momento. Por isso que justifica-se um cenário da queda, não gerando oportunidade para o investidor. Para o trader sensacional, a gente vai pegando essas distorções, essas simetrias e vai fazendo um cascalinho no cenário intradiário. Agora o investidor tem que tomar cuidado, o EBITDA, né, ou o EBITDA negativo, um cenário onde vendeu uma empresa para pagar prejuízo de outra, ou seja, fica um cenário bem ruim para projetar o futuro da companhia Natura. Foi um erro aí de estratégia que Natura tende a pagar por alguns semestres. 9h19. Muito bem, agora vamos falar de Estados Unidos, girando lá pelo grande lugar do Tio Sam, para a gente ver como é que os índices acionários estão se comportando e para a gente endereçar também a expectativa do Gui em relação a essa super quarta, com a decisão que vai caber a Jerome Powell e ao colegiado do Banco Central americano. Bom, vamos primeiro com a tabela da volatilidade. Ela é sempre uma referência para nós, para a gente pensar aqui o DXY, a força do dólar a nível global, e para além os yields de 2, de 10 anos e afins. O que é que a gente vê? DXY, 103.469 pontos. É uma alta de 0,06. O VIX está subindo 1,8 a 20,87 pontos. Os yields de 2 anos estáveis a 4,04% e os de 10 pedindo 2 pontos base a mais a 4,31%. Vamos ouvir o Gui a respeito da expectativa que ele tem para a decisão do Fed de amanhã. E aí a gente vai revisitar as declarações do Scott Bessent, Gui, que me parecem bem relevantes. Vai lá.
Amanhã nos Estados Unidos a surpresa ela tende a ser zero, tá? Então continua a programação ali da sua devida manutenção e expectativas de quedas ficam realmente segundo semestre mais para fechamento de ano. Então lá nós não temos nenhuma surpresa, por isso que a super quarta ela é mais focada no Brasil do que nos Estados Unidos, visto que lá já é um cenário mais de fato dado. Então vai gerar volatilidade convencional, é sempre um evento extremamente relevante, mas ali não há surpresas. Brasil, para a Bolsa Brasileira, tende a ser muito mais expressivo as expectativas. Bom, isso posto, mais cedo, a Camila Nascimento trouxe pra gente algumas das declarações que foram feitas pelo Scott Bessent, o secretário do Tesouro americano, que equivale no cargo a um ministro da Fazenda para nós brasileiros. E todas as declarações do Bessent foram em direção a uma acomodação, a uma suavização da guerra tarifária. Eu vou rememorar aqui para vocês. A primeira, para alguns países, a tarifa de 2 de abril pode ser baixa. Ele está se referindo àquela premissa de tarifa equivalente que os Estados Unidos passariam a implementar em relação a todos os países que, com eles, Estados Unidos, praticam uma taxa maior do que a praticada pelos americanos. Depois ele diz, outra coisa, as tarifas recíprocas não serão automáticas de 25% mais 25%, suavizando também a mordida tarifária americana. E num terceiro ponto ele coloca, Trump me pediu para repensar, inclusive, o regime de sanções dos Estados Unidos. Por que você vai repensar o regime de sanções? Pode ser para deixá-lo ainda mais rigoroso? Pode. Mas aqui, pela inércia da entrevista e pelo teor das declarações anteriores, tem muito mais a ver repensar o regime de sanções no sentido de afrouxá-lo do que para encorpá-lo, me parece. Sobre recessão, ele diz que não há razão para haver uma recessão, mas ao mesmo tempo destaca que pedir uma garantia de que não vai haver recessão é bobagem. Essa garantia nem ele nem ninguém poderia colocar. Mas ele diz que é muito improvável, não há razão para haver uma recessão. São falas, Gui, que em tese melhoram o ambiente e incorporam apetite pelo risco. Você concorda? Concordo plenamente, Léo, e no final das contas, esse movimento das tarifas, aquilo que nós havíamos comentado em algum momento aqui no Manhã TC News, foi cornetado e é verdade. Gera-se muito mais testes e imprevisibilidade do mercado, gerando volatilidade do que propriamente mudaria as expectativas de política monetária. E dito e feito, Léo, agora a gente já tem um cenário de não teatro, né? Mas a gente já sabe o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, tira-se um pouco a intensidade do tarifão e volta-se a expectativa do Banco Central americano a conduzir a sua política monetária, entre aspas, como se nada tivesse acontecido. Por isso que volta-se a expectativa de um segundo semestre com a queda de juros, volta-se também as expectativas de um retorno da Bolsa Americana, mas não de curto prazo, tá? Mesmo nós entendemos essa cena do próximo capítulo, o curto prazo de tempo, como o Beita estava falando. Por que não reage? Porque agora começou estopada e o mercado vai carregar uma movimentação na Bolsa Americana ainda mais baixista. Então faz parte do plano, esse sentimento de empobrecimento, rotação do dinheiro, faz parte também de um controle nas expectativas inflacionárias, então está tudo ocorrendo como planejado. Olha a giripoca piando e a gente vai falar dessa história em instantes, ó. Governo anuncia hoje proposta de isenção do imposto de renda até R$5.000. O que se sabe até agora é a grande história doméstica pra gente monitorar nesta terça-feira, 18 de março. O leão tá com fome e vai haver menos recurso para ele em 2026 se isso for aprovado. Como é que compensa? Daqui a pouco a gente mergulha nesta matéria aqui. São 9h24. É que como a giripoca piou, vamos lá entender para onde foi a giripoca. O dólar está caminhando para o 0-0 e o índice também. Por enquanto o Kleber Neves colocou a abertura, salvo engano ele até colocou no chat, a abertura pode até ter correção técnica, mas eu não acredito que essa correção se sustente. Daqui a pouco a onda deve continuar. Bom, a abertura ficou muito clara para nós no Morning Call aqui, né, da TC News. Seria uma abertura de correção, porque graficamente havia um cansaço para isso. Só que a onda que a gente está vendo, as imagens que o Beida trouxe, o raciocínio do Alex que no Gogó trouxe as reflexões dos contratos em aberto, o próprio movimento de rotação e busca por compra de países emergentes, tudo isso sugere que a onda ainda está de pé. E aí você vai para uma Ásia
que trouxe só cor verde, China subindo, Hong Kong avançando mais de 2%. É tomar cuidado e olhar muito pro gráfico, Coutinho, porque a qualquer sinal de reversão da correção, você tem uma inércia dessa onda que tá favorecendo o Brasil no curto prazo. Você fala, Coutinho. Bora. Bom, eu dei uma refibada nos gráficos, então olha só. O índice abriu, caiu, lateralizou e aí quebrou meu envelope, né? Continuou subindo. Então o índice agora, a 132005, o objetivo primário é 132230. Então você tem uma alta aí de mais 215 pontos para caso do dólar, lado direito, o dólar, ele lateralizou, tá perdendo aqui esse suporte no 5.716, eu me adiantei. Então você tem uma setinha no repique do 716 ou a queda do dólar no 701. R$ 5,712. Dólar tá caminhando pro 0 a 0. O índice futuro caminhando pro 0 a 0. Gui, tá coçando a mão pra montar uma posição nesse dólar e nesse índice na medida em que o 0 a 0 se aproxima, não? 9h27, o dia é longo, hein, Léo? Até 18h30, nossa, como tem chão pra correr esse mercado. Então não, eu acho que continua na mesma tese, os dois para baixo, né? O dólar não subiu para dar essa oportunidade da venda, o índice vai subir para poder tentar fechar esse gap e vai dar uma oportunidade na venda. Léo, de novo, o cenário é de fluxo, culpa de emergente, etc. Sensacional. O mercado, inclusive, daqui a pouco pode, se cravarmos essa do topo da Selic, rompe máximas históricas aqui no Brasil numa velocidade grande. Mas não dá para a gente esquecer dos ensinamentos de GHC. Nada subirá ou cairá em uma linha reta. Então, nessa região de preço, haverá uma dificuldade de continuar obtendo a expressiva alta, né, como foi indo de 1,5. Não concordo com esse movimento nessa região de preço. Então, muito provavelmente, hoje teremos um dia de fechamento de correção para o índice. As altas vão ser oportunidades, a depender da força, obviamente, né? Se tiver a robozada gringa ligada, o fluxo comanda e vai tirando tudo da frente. Agora, caso contrário, as resistências tendem a ser bem fortes para o dia de hoje. 9h28. Camila Nascimento nos leva agora para os principais índices acionários lá de Wall Street no pré-mercado americano. Qual que é a situação de momento? O S&P 500 cai 0,25% aos 5.661 pontos. Dow Jones Futuro recua 0,16% aos 41.772 pontos. E Nasdaq registra perda de 0,40% aos 19.733 pontos. Léo. Ou seja, uma leve toada de baixa lá nos índices acionários futuros americanos. 9h28, vamos à história doméstica sobre a qual quero ouvir o Gui para a gente fechar a participação dele hoje. Governo anuncia a proposta de isenção do IR até R$5.000, o que se sabe até agora. O governo federal vai anunciar nesta terça o projeto de lei que visa ampliar a faixa de isenção do IR para trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês. O projeto, que vai ser assinado por Lula em cerimônia no Palácio do Planalto às 11h30. Nós já estamos nos preparando aqui para fazer a transmissão ao vivo. Importa muito esse movimento hoje. Esse projeto ainda precisará ser aprovado pelo Congresso antes de entrar em vigor. A medida faz parte de uma promessa de campanha de Lula e pode beneficiar cerca de 30 milhões de brasileiros, segundo cálculos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. O objetivo do governo é reduzir a carga tributária para trabalhadores de menor renda e aumentar o poder de compra da população. Como funcionará a nova isenção? Atualmente, a faixa de isenção do IR está em R$ 2.824 mensais. Com a ampliação para 5.000, trabalhadores que ganham até este valor deixarão de ter o imposto descontado diretamente na folha de pagamento. Além disso, haverá uma rampa de saída para evitar distorções entre os contribuintes. Quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.500, entre R$ 5.000 e R$ 7.500, terá um desconto parcial no imposto devido, reduzindo gradualmente a carga tributária. Já os contribuintes com rendimentos acima desse patamar vão continuar sujeitos à alíquota máxima de 27,5%. Quando começa a valer, o projeto vai ser enviado ao Congresso, onde pode sofrer alterações. A expectativa do governo é que a nova faixa de isenção entre em vigor apenas em 2026, ou seja, as regras que regem a declaração do IR, que começou na segunda-feira, seguem inalteradas. Quem pagará a conta? Esta é a pergunta. Quem pagará a conta?
Para compensar a perda de arrecadação, estimada em 27 bilhões de reais, o governo vai adotar medidas de tributação sobre altas rendas e remessas de lucros ao exterior, segundo informações da Reuters. 2 principais fontes de arrecadação estão previstas. 1. Tributação de lucros e dividendos enviados ao exterior. Espera-se uma alíquota de 10% sobre lucros e dividendos remetidos por empresas para suas matrizes ou acionistas estrangeiros. Atualmente, esses valores são isentos. 2. Imposto sobre altas rendas. A expectativa é que quem recebe acima de R$50 mil por mês ou R$600 mil ao ano terá um novo modelo de tributação. A retenção na fonte deve ser de 10% sobre lucros e dividendos distribuídos acima desse valor, funcionando como uma antecipação do imposto devido. Bom, aqui são várias camadas. A primeira, a estratégia eleitoral do atual governo, serão 30 milhões de pessoas atingidas, e, nesse caso, destravando o consumo delas na medida em que mais dinheiro sobraria na mão destas pessoas no final do mês. O impacto eleitoral, com vistas ao pleito de 26, é automático e essa é uma grande aposta do atual Palácio do Planalto. A segunda questão toca em política monetária e pressão inflacionária. Quer queira, quer não, para o ano que vem, você teria um potencial de consumo destravado, se as medidas fossem aprovadas, enorme, com muita gente, com muito brasileiro, com mais recurso para consumir. Então, certamente, esse é um ponto que deixa o Banco Central atento a esse debate. Terceiro ponto é a questão da justiça tributária que o governo pretende endereçar. Qual que é o conceito? Ora, eu vou pegar aqueles que têm uma renda muito superior à grande média da população e, através de uma mordida de 10% em cima desta renda, eu consigo promover justiça tributária, isentando aqueles que ganham até R$5 mil, que compõem a grande maioria. Então também tem a camada da justiça tributária. Uma quarta camada, e o Congresso nisso? Porque o Congresso tem sido muito, mais do que conservador, ele tem sido um não ator de um tempo para cá, para qualquer pauta de aumento da arrecadação via tributação. Neste caso, a gente estaria falando de uma compensação, não de um aumento da carga tributária, ao menos em princípio. Será que isso será capaz de mobilizar a classe política? A gente sabe que o trânsito com o governo já foi muito melhor ali para o ano de 2023. 24 trouxe várias derrotas e dificuldades para o governo na sua agenda junto ao legislativo. E agora, ainda mais com índices de popularidade em queda no atual governo. Então são no mínimo essas 4 camadas. E a partir delas eu peço ao Gui o seu destaque final e vai ser a conversa que eu vou ter com o Fábio Fares, ou pelo menos o tema inicial da conversa que eu vou ter com o Fábio Fares já na ponta da conexão. Gui, o seu destaque final, evento importante do ponto de vista doméstico, nada importa mais do que isso, e vai ser às 11h30, a gente vai ficar de olho e retransmitir. É por isso que o Brasil ganha por WO, Léo, e não por competência de técnica, né, de habilidade. E, esse movimento ano passado pegou fogo, foi um dos movimentos mais bruscos que nós acompanhamos no que diz respeito à curva de juros e também à ponta do câmbio. O fiscal é o maior fazedor de preço do Brasil, emergentes como um todo. E aí, repito, né, a gente acaba ganhando algumas batalhas, ganhando alguns jogos por WO, por falta realmente de oportunidade, de alternativa. Então, um país das commodities, dos bancões, o fluxo acaba vindo, mas o Brasil, um país feito por brasileiros, jamais perde uma oportunidade de decepcionar. Então tem que ficar no radar, não que isso vá ser a justificativa de qualquer movimento na data de hoje, visto que, repito, o contexto técnico para mim é mais gritante do que até mesmo a notícia propriamente dita, que o ano passado já havia sido alertado. Esse é o tipo de notícia que começa a montar o quebra-cabeça, como eu gosto de falar, de 2026. Aí sim, todo esse movimento que nós estamos flagrando em março de 2025 vai gerar um acumulado para a disputa eleitoral de 2026 e talvez mudando alguma rota lá em 2026. Hoje, só um cenário de como foi na própria matéria colocado. Quem é que vai pagar essa conta? E não vai ter resposta. Em algum momento, o mercado cobra. Mas não é agora também de curto espaço, não. Vai todo mundo perder. 9h35, Gui, meu parceiro, obrigado. A gente volta a conversar amanhã. Amanhã, Léo, super quarta, estaremos preparados, mais do que quarta, inclusive quinta-feira, consolidando tudo isso. Eu likei, viu?
É o que eu espero sempre de você. Inclusive, a gente passou já dos 1.000 likes. Agenda. Bora pros 1.100, 1.200. O Gui volta a tabelar amanhã. Olha, moradia nos Estados Unidos. É ótimo a gente trazer o número já para conversar com o Fábio Fares a respeito, porque o Fábio é um daqueles que mais argumentam o quanto que o segmento da moradia acaba antecedendo percepções sobre a atividade econômica americana. E nós tivemos fotografia de início de construção de moradias lá nos Estados Unidos. A Cá traz pra gente os números. Isso mesmo, licenças de construção em fevereiro registraram uma queda de 1,2%, uma variação negativa maior do que a registrada no mês anterior de 0,6%. Já a construção de novas casas atingiu 1.500.000 em fevereiro, acima do consenso de 1.380.000 novas casas. E aí saiu também um complemento, né? Só para destacar outro dado dos Estados Unidos, o preço das exportações variou 0,10% em fevereiro, o consenso era de uma queda de 0,20%. Já os preços das importações caiu 30% em fevereiro, acima do consenso que previa uma queda de 0,10%, Léo. Obrigado, Cá. Bom, Fábio, é o seguinte, bom dia pra você. Me parece um alento essa evidência, porque quando a gente vê que o início de construção de moradias chega a 1,501 milhão e a previsão era de 1,385, num contexto em que o mercado está muito sensível diante de uma desaceleração cujo contorno ainda não consegue imaginar, me parece que essa é uma evidência legal e um contraponto de uma atividade forte. Faz sentido, temos que relativizar. Vamos ao seu destaque inicial, bem-vindo. Bom dia, Léo, obrigado. Eu acho que a gente tem que esperar bastante ainda a entender o cenário que está se desenhando aqui nos Estados Unidos de uma economia que vem provado isso agora nos últimos relatórios do Bank of America, carregada pelo setor público e que está sendo desintoxicada em relação a isso, para poder mostrar o que é a realidade da economia americana. E isso gera uma série de distorções num primeiro momento, porque quando o consumidor fica com a confiança mais baixa, com medo de uma recessão e tudo mais, tudo se polui. Então, como eu falei há um tempo atrás, e eu gosto de repetir, vamos esperar um pouco mais as medidas desse novo governo, que por enquanto elas estão sendo feitas para desmamar a economia do setor público e limpar tudo que a gente viu nos últimos 2 anos, e os números são um pouco assustadores, que são muito maiores do que a gente imaginava, para depois começar a entender para onde que esse mercado vai e qual é a realidade da economia americana e, principalmente, o que o governo vai fazer para não deixar afundar de uma vez. Fábio, 9h38. A gente está falando num contexto em que, na semana, a gente já viu, desde ontem em especial, né, para essa terça aqui, uma rotação com saída das Big Techs, mas chegada a ativos relacionados à economia real americana. Aconteceu uma rotação intra-Estados Unidos e a rotação global continua. O Brasil, inclusive, tem sido premiado com essa onda de rotação global. No seu entendimento, a tendência é que isto continue? Por enquanto, dado a imprevisibilidade do que vai acontecer na economia americana, é muito normal que o dinheiro saia de um lugar onde prosperou muito nos últimos 2 anos. O S&P teve uma performance do final de 22 para o começo de 25 de mais de 50%, muito concentrado no setor de tecnologia. Então a gente vê o quê? Uma realização de lucro, uma tomada de decisão de vamos para lugares onde tem suco. O mercado está sempre buscando suco, e o suco aqui, principalmente na parte de tecnologia, já espremeram tudo e mais um pouco do que essa laranja podia dar. Tanto que um dos grandes medos para os próximos passos é a gente perceber que algumas empresas superestimaram os investimentos em inteligência artificial, dado esse surgimento de novas inteligências artificiais chinesas que, teoricamente, demandam menos infraestrutura, e a gente tem uma realização, inclusive, dessa mudança de CAPEX. Então, esse movimento de rotação inicial é normal. Agora, um ponto importante, que até o outro convidado, acho que é Guilherme o nome dele, eu sou ruim para nomes, eu peço desculpa. Isso é uma forma de que, mais uma vez,
O Brasil ganha o jogo de WO, em vez de estar lá com a defesa bem armada, ter 2 atacantes bons e infiltrados para fazer goleada e trazer esse fluxo para cá consistentemente. Ser mais uma vez uma entrada maciça de recursos, de dinheiro rápido, que no primeiro cheirinho ruim, azedo, porque o governo e o Brasil não está fazendo nada para manter esse dinheiro aqui, vai embora e a gente fica com saudades de novo. São 9 horas com 41 minutos, ou seja, ainda não desembarcou da tese o Fábio Fares de um hot money, de uma ideia de alocação pontual, tática e não uma alocação estrutural perene. Até porque, estruturalmente, o Brasil em nada mudou praticamente. Me parece que a única mudança, Fábio, passa pelo patamar terminal da Selic menor do que aquele que vinha sendo precificado, que é um bom gancho para essa super quarta de amanhã. Já se fala numa Selic, via curva de juros, na faixa dos 14,75% a 15%, Selic terminal. Chegamos a 17% nos momentos de maior estresse, nos momentos mais agudos. E já há uma ala tímida, é verdade, mas começa a surgir uma ala aqui na Faria Lima que levanta a placa do tipo, essa Selic vai parar em 14,25 mesmo. Em maio, pelos sinais de desaceleração, o Banco Central já não deve fazer força para elevar o custo de capital aqui no Brasil. Como é que você acompanha, monitora e opina sobre esse debate? Eu acho muito perigoso, Léo, pegando o gancho do que você fala, que o governo vai passar agora do imposto de renda para turbinar o consumo e injetar dinheiro no bolso do brasileiro. Por quê? Pensando num cenário eleitoral, pensando nos números atuais de uma popularidade baixa, hoje saiu a pesquisa de popularidade em São Paulo, ultrapassou de 50% a rejeição pelo governo atual. Você tem um cenário onde a gente tem uma economia que ela está desacelerando, mas numa velocidade moderada. Você impulsionar essa economia agora e não deixar ela restritiva o suficiente para realmente essa inflação vir para muito próximo da meta e te dar gordura para queimar, você pode estar correndo o risco de lá na frente a sensação de riqueza ser muito menor do que segurar esses juros por mais tempo alto e cortar mais rápido lá na frente, próximo de um ciclo eleitoral onde o eleitor tem memória curta, vai sair muito puto da Copa do ano que vem, porque provavelmente o Brasil vai decepcionar com essa seleção, e ele podia chegar pelo menos com uma sensação de riqueza para votar na urna. Ele é capaz de chegar puto 2 vezes, porque o Brasil perdeu a Copa e porque não está conseguindo comprar picanha e tomar café. Nós temos 9h43. Você sugere um roteiro interessante aqui da gente organizar. Podemos estar diante, se não agora, amanhã, do pico da Selic, que seja em maio, com essa Selic em 14,75. Naturalmente, depois de maio, vai haver uma pressão muito grande do Palácio do Planalto para que esse juro caia. É natural. Qualquer governo adoraria ver juro mais baixo. Então vai haver uma pressão e o Banco Central vai ter que lidar com ela. Suponhamos que os sinais de desaceleração continuem e que a gente tenha alguma brecha, algum espaço para cortar juros. Não seria possivelmente já na reunião seguinte, a de maio, junho ou julho. Poderia ser na posterior. Ou seja, um segundo semestre em que essa Selic eventualmente possa cair. Você já está nos provocando a pensar que, se todas as intenções do governo de fato passarem, a gente deve ter uma pressão sobre os preços já contratada para 2026, que se não limita o espaço para corte de juros em 2025, pelo menos contrata uma volta para a subida desses juros em 26. Isso caracterizaria uma montanha-russa que nenhuma política monetária gosta de praticar. Ou seja, temos várias questões importantíssimas ao longo dos próximos meses, Fábio. Vamos usar o exemplo de 2024. A gente chega em janeiro de 24 com uma expectativa de uma Selic que os mais otimistas tinham ela a 8%. Verdade. E se começa um ciclo de corte baseado que vamos para uma Selic de 1 dígito, uma economia que vai crescer sustentavelmente. E o que aconteceu em 24? Chegou no meio do ano, veio um cavalo de pau, que vamos parar com expectativas que se deterioraram para 17% no estresse. Esse é um risco que você não quer correr perto de um ciclo eleitoral e que se pode se desenhar se você antecipar demais o oba-oba, porque, Léo, veja bem, sendo bem pragmático, o problema raiz
da economia brasileira, ela persiste. Uma economia que gasta muito mais do que consegue quitar suas dívidas e arrecadar, e que está estrangulando via arrecadação a atividade. Não são os juros altos que só estrangulam a atividade. A arrecadação, a carga tributária, tudo estrangula a atividade. Você incentivar isso, lembre-se, o Brasil, nós estamos em março de 25 para um ciclo eleitoral que finaliza em novembro de 26. 18 meses no Brasil é uma eternidade. Infelizmente é uma eternidade. Nós vimos isso em 24 e já vimos esse filme algumas vezes. E temos um momento histórico que até o próprio presidente gosta de usar essa frase. Nunca antes na história desse país, esse presidente teve a popularidade tão amassada e o apoio tão destruído. Ele está isolado, ele tem o centro dele, a cúpula do partido dele, o resto está abandonando o barco. Vide que o Pacheco ontem nem cargo quis. Você correu o risco de acelerar alguma coisa para a atividade retomar ainda em 25, corre-se o risco de em 26, em algum momento, você ter que dar mais um cavalo de pau na Selic, porque a inflação no Brasil é um bicho descontrolado. Será que é esse o risco que o governo, que tem muita experiência, porque são quase 20 anos de poder, vai querer correr, sabendo que, inclusive, as nossas chances na Copa do Mundo são muito pequenas? Mas tem que levar isso em consideração. Sim, porque no fim do dia, impacto imaginário, não é? Impacto entusiasmo, maior propensão a gastar ou menor propensão a gastar. Tem toda a razão. Essa questão da Copa do Mundo, ela aumenta ou diminui o aquecimento econômico e já levantamentos mostraram isso, né? Agora é o seguinte, ó, nós temos 9h47, deixa eu alimentar com algumas manchetes, algumas das passagens que o Fábio organizou aqui no raciocínio dele. Ele se referiu à decisão do Pacheco, tá aqui, ó. Pacheco descarta entrar no ministério de Lula. Ex-presidente do Senado deixou em aberto, no entanto, a possibilidade de se candidatar ao governo do estado em Minas Gerais. Então, basicamente, a premissa do Fábio Fares é, diante de uma popularidade cada vez menor e de uma situação de governabilidade cada vez mais difícil, é natural que os atores políticos de Brasília pensem 2 ou 3 vezes antes de entrar no barco. O Pacheco pensou e decidiu não entrar. Um outro ponto é essa pesquisa aqui, ó, que toca na popularidade de Lula em relação à capital paulista. Governo Lula é desaprovado por 58,1% na cidade de São Paulo, diz Paraná Pesquisas. Foram ouvidas 1.205 pessoas entre 9 e 13 de março. A margem de erro é de quase 3 pontos para mais ou para menos. Desaprovação chegando a 58,1%. A gente tem falado muito de inflação e dos problemas relacionados à inflação, para os quais o Banco Central tem que olhar. E esse aqui é o fator ducha de água fria, não é? Nós tínhamos agora um dado consolidado sobre a produtividade do trabalho em 2024. Veja como nós nos comportamos. A produtividade do trabalho ficou estagnada no Brasil em 2024. O Fábio Fares falava há pouco do juro estrutural alto, da carga tributária, das dificuldades para você produzir no Brasil a nível profundo. E a produtividade do trabalho escancarou isso em mais uma vez. É aquela história, né? O que adianta você crescer mais de 3% sem qualquer ganho de produtividade, que é a premissa básica para que um crescimento seja saudável e, portanto, não contrate pressão inflacionária. Nossa produtividade ficou estagnada. Por isso, um alerta para a inflação. E para fechar, aqui eu trago um gancho que mereceu, inclusive, o urgente do painel Mover Pro, vamos a ele, ó, uma coluna do Metrópolis. Essa coluna aqui, ó, do jornal Metrópolis, que diz: Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Veja aqui o corpo do texto, ó. Os Estados Unidos planejam um pacotão de sanções com potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. Auxiliares de Donald Trump na Casa Branca elaboraram um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário e do governo brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos de usuários de redes sociais. O painel Mover Pro certamente classifica essa notícia como urgente, me parece não pelo potencial de precificação dela, mas pela repercussão política, numa queda de braços que fica um pouco mais encorpada entre Estados Unidos e Brasil, em linha com
o que o movimento mais à direita no Brasil, especialmente aquele alinhado a Bolsonaro, adora ver, que é um aumento de cerco, ainda que simbólico, por parte dos americanos, contra o Alexandre de Moraes e aqueles que o acompanham em boa parte das decisões. O Fábio Fares pode trazer esse termômetro até por estar nos Estados Unidos. Mas antes, são 9h50 e o Coutinho revisita o índice e o dólar. O dólar agora toca R$ 5,716, uma alta de 0,18%. O índice cai 0,15, Coutinho, a 132.105 pontos. É um certo marasmo, né? O índice e o dólar estão buscando um 0 a 0, mas ainda um pouquinho distantes dele. De acordo, Léo, tá correta a tua observação. Olha só, Lindão, o índice, o objetivo era 132.230, estacionou no 132.090. De qualquer forma, sobe, lateraliza, sobe, o índice ele é altista no curtíssimo, a priori manteria o 230, ainda que de forma lenta. No caso do dólar, a minha última entrada estava neste ponto aqui, ó. A gente estava exatamente sobre a linha azul e a gente permanece sobre ela. Então, de novo, lateralizado. A lateralização do dólar ela é para baixo, então eu vou manter aquele objetivo que já estava traçado no 701, ainda que também, de novo, igual ao índice, esses dois personagens estão devagar. Então, Fábio, eu coloquei 2 ingredientes novos na nossa conversa. Tem esse de repercussão política entre Estados Unidos e Brasil e tem o anterior que mostra uma produtividade estagnada. Pô, legal, crescemos 3,5%. Arredondando aqui para cima, não é? E não aumentamos produtividade nenhuma. Crescemos como nunca, sem produtividade como sempre. Pois não, Fábio? Esse é o grande perigo, né? A gente se baseia e comemora números que quando você levanta o capô, você vê que não tem nada por baixo porque não tem continuidade. E essas coisas artificiais custam caro de tempos em tempos. Não é à toa que, como você bem usou o adjetivo, uma montanha russa. A economia brasileira. Em relação a essa notícia que a Casa Branca estuda sanções e tudo mais, isso já é esperado, deve acontecer em algum momento e precisa descolar um pouco essas medidas em relação a direita, esquerda e principalmente Trump e Bolsonaro, porque existe um ponto nisso muito importante. As decisões do STF em relação às empresas estrangeiras de tecnologia, as americanas, elas ferem alguns acordos e ferem a liberdade de expressão. Tanto que ontem se comemorou 6 anos dos inquéritos lá da parada da fake news, que não anda para lugar nenhum e virou instrumento político, né? Ninguém nunca conseguiu definir como vai ser, o que é, se existe, quem julga, quem não julga, e nós sabemos. Quem tem bom senso, infelizmente nem todos têm bom senso, a gente olha o chat e percebe que tem muito lunático, mas quem tem bom senso sabe que o Supremo tem abusado do poder de justiça que ele tem, fazendo muito mais coisas que fogem da alçada deles, em vez de serem o guardião da Constituição e da justiça. Tanto é que o cara é muito mais famoso do que deveria. Aqui nos Estados Unidos você não sabe de cabeça um nome de um membro da Suprema Corte. Por quê? Porque eles têm que voar embaixo do radar mesmo. E aí no Brasil a gente conhece todos, eles participam de eventos de bancos, dão um monte de opinião, fazem congressos por aí, vão visitar a empresa. São popstars, coisa que não deveria. Só que tem um porém, Léo. Isso vai ser usado de gancho porque o presidente, durante a campanha do presidente americano, do Trump, falou algumas coisas e o Trump tem um certo ego, isso chegou a ele. Eles já tentaram fazer coisas com as empresas americanas, com Tesla e tudo mais. Uma hora, quando eles estiverem calmos aqui nos Estados Unidos, essa pasta vai chegar no item de entrada deles, eles vão olhar para tomar alguma atitude, o que não é bom para o Brasil. Se é certo ou errado, os dois lados estão errados, na minha opinião. Tanto o Brasil, a forma que toma essas coisas, quanto os Estados Unidos ter que gastar tempo com isso quando a gente tem um monte de problema aqui nos Estados Unidos para ser resolvido. Essa devia ser a prioridade. Porém, a gente sabe que em política existe um componente chamado ego e orgulho, e eu tenho quase que convicção que o ego e o orgulho do Trump estão bem feridos quando ele é intitulado nazista e, entre outras coisas, pelo próprio presidente do Brasil. Então, assim, o Brasil tem muito mais a perder. Uma hora essa conta vai chegar, com certeza. Quando? Não sei.
Nós temos 9h54 e agora a gente começa a se debruçar sobre a super quarta com ainda mais ênfase. E eu quero aproveitar a sua experiência americana, Fábio, para a gente pegar a decisão do Fed propriamente dita. Há uma inércia favorável para o Fed de puxar o freio de mão e aguardar para onde a coisa vai. Nós temos tido alguns eventos macroeconômicos ou dados macroeconômicos americanos que para muita gente não devem ser levados à risca porque ainda não refletem a guerra tarifária e, sobretudo, estão deformados por uma antecipação que consumidores e investidores fizeram diante das incertezas e imprevisibilidades. Diante disso, é um Fed conservador, tranquilo, sereno, que a gente deve ter amanhã. Você acha que pode vir alguma surpresa de algum ângulo? E tem o dot plots, né? Eu acho que a gente vai ter surpresa no dot plots, no gráfico de pontos, porque eu acredito que muitos dos membros vão ajustar esse gráfico para baixo, dado uma atividade menor, dado uma expectativa de atividade menor, porém eu não acho que tem sinalização de corte de juros no curto prazo. O mercado precifica corte a partir de junho, eu ainda acho que corremos o risco de não ter esse corte no primeiro semestre, porque como temos as incertezas do impacto da guerra tarifária e que tende a ser inflacionária, apesar da desaceleração da economia, vendas no varejo ontem veio boa, quando você olha o qualitativo, quando o grupo de controle veio bem forte, e a gente tem uma inflação que ela ainda é persistentemente alta, por mais que o CPI e o PPI vieram pouco melhor na semana passada, os componentes que acabam fazendo impacto no PCI vieram mais fortes. A gente vai ter um PCI provavelmente de 0,34 no final do mês, o que leva o número cheio para cima de 2,70. Então o Fed não tem massa de manobra. E temos que lembrar uma coisa também, Léo. As tarifas começam agora em abril e logo em seguida vem o verão, onde o setor de serviço costuma se aquecer. Então eu acho que o Fed tem sido conservador, mostrou agora, olhando os dados do governo, a gente conseguiu entender que os 100 pontos que ele deu de corte ano passado talvez também tenham sido precipitados de uma economia que estava artificial, porque era o governo impulsionando isso. Pô, os números são muito diferentes. O governo foi responsável por 85% dos empregos. O governo criou déficit de 6, 7%, foi responsável por 2/3 do PIB de serviços. Tudo com dinheiro público. Talvez o Fed se precipitou um pouco em acelerar da forma que acelerou, começando com 50, e agora vai ter que ser bem conservador, porque existe um risco altista de inflação, principalmente com tarifas e o verão vindo aí. Temos 9h58. O Savan Fará escreve: o Fed deve ancorar mais cortes. Quero ver bolsa para cima e juros para baixo. Tem alguma possibilidade disso acontecer ou alguma probabilidade mais relevante disso acontecer na sua forma de enxergar? Para 25, não. Eu acho que a gente tem um primeiro semestre muito difícil, desafiador, para começar a clarear em segundo semestre para um 2026 melhor, com o governo já com a casa arrumada e aí vindo com os pacotes de cortes de impostos e coisas para ele estimular a economia. Eu acho que 2025, esse primeiro semestre vai ser bem difícil e a gente vai ficar com um risco altista dessa inflação, o que vai fazer o Fed ter que segurar a mão nos juros. Para a gente fechar, olhando para o Brasil e para nossa decisão do Copom amanhã, você está erguendo qual placa? A Selic terminar hoje, você arrisca, ficaria nesses 14,25, a gente pode estar diante da última alta da Selic amanhã, acha que os 14,75 seria um denominador melhor, arrisca enxergar esse juro acima dos 15%, como é que está hoje o seu olhar, Fábio? Olha, na minha cabeça ele sobe avisa que vai subir na próxima, não na mesma magnitude para ter espaço, mas eu não vejo o ciclo terminando em 14,25. 14,75, 15 para mim seria o ideal e segura isso até perto do final do ano para poder justamente cortar mais rápido e chegar, como o governo quer,
perto da eleição, com o brasileiro com a sensação de que tem poder de compra, que está tudo bem e com chances que eu acredito, por mais que muitos no mercado descartam, com chances de reeleição, onde, na minha opinião, o presidente, apesar de tudo, é franco favorito e vai chegar forte na urna. Coisa que, por isso, que me assusta um pouco essa vontade dessa bolsa barata, porque eu acho que mais 4 anos desse governo, essa bolsa vai continuar muito barata por um longo período. Fábio Fares, muito obrigado pela sua participação. Nós voltamos a nos encontrar na próxima terça-feira. Obrigado, Léo. Uma excelente semana, um forte abraço e nos vemos na semana que vem. Valeu, nós que agradecemos. Interessante essa tese do Fábio, né? Você coloca uma Selic um pouco mais salgada, você sobe mais essa Selic, 14,75%, 15%, e amarra nesse patamar para que você deixe uma gordura que te habilite a cortar mais rápido quando houver condição para tal. Em vez de você parar essa Selic já em 14,25, limitando a gordura que você teria para um movimento de corte. É quase como, Galípolo, contrata a dor agora para você ter um pouquinho mais de amor lá na frente, em vez do contrário. Uma outra tese, uma outra forma de embalar que eu posso até usar para colocar. A sua tese é de que essa Selic vai até uns 14,75. A mesma dele. A mesma dele. A mesma dele. E você tinha pensado nisso? Quer dizer, o ano de 2026 com uma embalagem mais fácil para cortar? Eu acho que aí ele foi um pouco mais além, né? Porque, ok, você imagina esse cenário. Eu contrato a mais na expectativa de poder cortar. Uma gordura. Eu queria uma gordura. Ok, só que o governo tem que fazer a parte dele para que ele tenha um cenário propício para cortar lá na frente. Exato. Então você imagina eu dar uma salgada agora, não fazer a minha lição de casa e ter que manter isso para 26. Esse é o ponto mesmo, né? Porque para você cortar, você precisa ter uma inflação mais comportada. O que é que o Banco Central alcança? Ele eleva o custo de capital para frear a atividade. E isso está em curso. Vamos ver qual o fôlego disso. Agora, o que ele não alcança? Os gastos públicos e os reflexos inflacionários dos gastos públicos. O governo tem que fazer a parte dele, que eu não acredito. Sobretudo para quem enquadra o fenômeno inflação como um fenômeno essencialmente monetário. Cada vez mais pessoas assim o enquadram. Nós temos 10 horas com 1 minuto. Vamos para a dinâmica do mercado à vista, cumprimentando os mais de 2.220 simultâneos que estão conosco. Um abração aqui para o Carlos Soares, para o Fabrício Inácio, para o Augusto Nicheli, para o Thiago de Castro, para o Claudinei Fernandes, para o Roque Sal e Banha. Também tá aqui o canal Dieguito, o JPS. Ó aqui, bom dia, Léo. Parabéns pelos 4 anos de TC completados dia 15 de março. Igualmente, parabéns pela iluminada ideia. Que legal, JPS. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua fala por aqui. Também tá aqui o Jair Júnior e o JS. Obrigado a todos vocês, são mais de 1.100 likes, vamos para os 1.200 e essas 2.200 pessoas querem saber de mercado à vista. Como estão rolando os leilões, temos o gancho perfeito para pedir 40 segundos da sua atenção em função do TC Seguros. Aquele guarda-chuva TC Seguros que tem abaixo de si o produto TC Consórcio. Olha o QR Code entrando na tela para você pensar o mercado através de um mecanismo que, se bem utilizado e de acordo com o seu perfil, pode ajudar na hora de conquistar um sonho, um carro, uma casa e afins. Tem muito estigma e muito preconceito em relação ao consórcio. É porque, em geral, ele é mal vendido mesmo, ele é mal apresentado. Aqui no TC há uma preocupação com essa embalagem e a gente vai conferir o recado em vídeo para você refletir a respeito. Vamos ser sinceros um com o outro? Quando você ouve a palavra consórcio, isso te soa bem ou não? Provavelmente não. Muito por conta das experiências passadas e pelo modelo que até então era comercializado pelos bancos. Aqui é diferente. Aqui trazemos o consórcio 2.0. É uma nova forma de interagir com o consórcio e fazer estratégias eficientes de curto, médio e longo prazo. É a forma talvez mais eficaz de levantar capitais de maneira mais barata, até mesmo fazer capital de giro, aquisição de bens, veículos, troca de frota e muito mais. Essas e outras estratégias a gente pode te apresentar e trazer para você soluções interessantes. Você pode escanear o QR Code ou clicar no link da descrição. 10h04, o Fernando Brito, que é quem tocou esse recado, vai ser convidado do Olá Investidor no dia 15 de abril, uma edição especial. Nessa conversa,
ele vai tirar todas as dúvidas que estão chegando sobre o produto consórcio. 15 de abril, 18h30, coladinho no Tarde TC News. Fernando Brito é o convidado do Vini Custódio. Você vai entender melhor o mecanismo e o produto em si. E no QR Code você simula a jornada, vê as taxas, avalia se faz sentido, se combina com o seu perfil. Não perca, vem com a gente. São 10h04, bola rolando no gramado do Mercado à Vista. E olha o Ibov na máxima intradiária. E só temos 4 minutos de pregão à vista. 0,17% de ganho. Olha o dólar. Já recuando, R$ 5,699. Nós temos o dólar abaixo dos 5,70 com recuo de 0,10. Bom, faz tempo que a gente não vê o trio Los Angeles tocar, o garotinho. Então é o caso hoje, né? Porque tivemos dupla virada. É vira para o dólar e vira para o índice. Ibovespa no terreno positivo, o Indifut virou e o dólar futuro agora caindo. Meu caro Marcelo Coutinho, começou um novo jogo? Bora lá, Leozinho. E graças a Deus deu tudo certo, né? Ou seja, o índice a gente imaginou 132,230, foi lá, setinha tá aqui. E o dólar a gente cantou R$ 5,701, corrigiu, tá lá. Então agora fica atento, o índice a priori quer mais, e o próximo objetivo passaria a ser 132,685, tá? Simplesmente por causa desse envelopezinho, sobe, lateraliza, sobe, tranquilão, então bora lá. O dólar, fica atento, 701 é um suporte, inclusive é um ponto de compra, então quem tá vendido no dólar eu zeraria e agora ficaria atento porque o dólar deveria oscilar no 701 e inclusive não é baixista, assim como o índice segue a sua direção. Esse ponto, no caso do dólar, ele é um ponto de reversão, então por favor, doleta, fica atento. Temos 10h06. Meus amigos, temos já a abertura possível? Ainda não. B3 em leilão, Banco do Brasil em leilão, Itaú em leilão, VEG em leilão, vamos esperar um pouquinho mais, mas já tem alguns papéis se destacando. Tem Vale subindo 0,16, tem Petrobras subindo 0,40 em média. E tem Gabriel Junqueira na ponta da conexão, nosso comentarista do Mercado à Vista aqui no Manhã TC News. Alô, Gabriel, bem-vindo e bom dia! Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila e bom dia, pessoal, né? O mercado deu uma boa andada nesses últimos dias, a gente viu uma forte pressão compradora, né? Então muita gente cobrindo short, muitos papéis que estavam muito amassados andando, e você passando nos leilões de abertura, Léo, não posso deixar de destacar a nossa querida JBS, né? Subindo aqui, pelo que eu tô vendo, 9,62% no leilão de abertura, a 35,80 JBS. E aí você me pergunta, né? O que pode estar acontecendo? Basicamente, ontem a JBS anunciou um alinhamento entre a JIF, que é a controladora da empresa, e o BNDES Par sobre a listagem da JBS nos Estados Unidos, né? Então, muito se fala na tese de JBS dessa listagem, então a empresa deixar de ser listada aqui no Brasil e começar a ser listada em Nova York, ficando aqui com BDRs, um movimento muito semelhante ao que o Banco Inter fez quando ele tinha o nosso querido BD11, né? Então ele deixou de ser o BD11 e virou o INBR32, e a JBS fazer um movimento muito parecido. Então, ir para os Estados Unidos, onde ela vai poder ter um fechamento de múltiplos em relação a Tyson Foods. Diga-se de passagem, a Tyson Foods negocia hoje, se eu não me engano, a 13 vezes Enterprise Value EBITDA, enquanto a JBS aqui no Brasil negocia em média a 4 vezes. Então a gente está falando de múltiplos 3 vezes maiores para a empresa que está negociada na Bolsa de Nova York e é a sua principal concorrente, né? Então a gente pode ter um fechamento desse gap muito interessante e é um dos principais triggers na tese de JBS, que está fazendo com que ela tenha aí essa performance, pelo menos no leilão, espetacular, Léo. JBSS3 no radar de Marcelo Coutinho. Vamos para o gráfico, Coutinho. O gráfico em si não faz o papel se mexer. Às vezes até faz, né? Apenas por uma inércia gráfica você tem uma movimentação, uma montagem de posição que corresponde à expectativa. Mas quando eu digo isso, é que o que de fato, em geral, faz um papel se mexer é algum fundamento, alguma notícia, alguma coisa que está acontecendo. E aí o gráfico ancora, certo? Ele direciona melhor como esse movimento pode se dar.
A gente tem no caso do JBS uma notícia muito positiva que o Gabriel antecipa aqui, era um dos nossos destaques, num contexto em que começa um abaulamento, garotinha, que pode em algum instante confirmar envelope de alta. Se essa alta de 9% for confirmada, é o caso? É isso aí, Léo, olha só, eu tirei o FIBO para poder mostrar, né? Então você tem todo o ciclo do papel, ou seja, o papel sai da sua mínima, vai para a sua máxima, volta e começa um novo movimento. Então aqui, final de fevereiro e início de março, JBS abaula, como você disse, e aí inicia. Logicamente hoje vai ser um presentão, né? Ou seja, o papel tinha aqui um sobe, lateraliza, e aí o sobe veio de presente. O papel vai sair de 32, a priori R$36, tá correto? Colocando o FIBO para a gente ver até onde vai esse movimento, comprados em JBS, parabéns, estão lindão na foto, objetivo do ativo 3672. 10h10, temos condição de narrar a abertura geral agora do mercado à vista. Os leilões estão cessados, encerrados e as blue chips todas precificadas. Camila Nascimento traz o panorama, é você, Cá. Ambev cai 0,37% aos R$13,52. B3 registra queda de 0,24% aos R$12,39. Banco do Brasil cai 0,07% aos R$28,44. Bradesco sobe 0,16% aos R$12,33. Sambi11 e Santander sobe 0,15% aos R$26,87. Itube 4, Itaú avança 1,10% aos R$32,45. CSN cai 0,10%. Sobe, aliás, agora tá oscilando. Papel cai 0,10% aos R$10,07. Elet 3 sobe 0,07% aos R$40,48. Elet 6, Eletrobras sobe 0,11% aos R$44,24. Embraer, também no verde, sobe 0,88% aos R$78,09. Gerdau registra alta de 0,52%, R$17,28. Emiglu 3, Magazine Luiza sobe 0,79% aos R$10,20. E aí vem os papéis de Petrobras. Petrobras sobe 0,38%, Petri 3, que está sendo cotada aos R$39,45. Petri 4, os papéis preferenciais sobem 0,36% aos R$36,29. Suzano registra queda de 0,07%, está perto da estabilidade, R$ 54,54. Uzi 5, Uzi Minas avança 0,34% aos R$ 5,89. Vale avança 0,26% aos R$ 57,25. E VEG está no território negativo, cai 0,90% aos R$ 47,21. Está tocando, inclusive, a mínima do dia agora. Coutinho, vou pedir para você analisar para a gente VEG, que está na mínima do dia, como eu disse agora há pouco. Vamos lá, Cá, vamos lá. Pessoal, VEG ruim, né? Então, assim, cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Então, cota 4725, suporte a 4636 já foi tocado. Então, quando ele toca uma vez na linha, o que acontece? Ele vai e volta para poder buscar a próxima. No caso, a próxima linha do FIBO seria 43,29. Então, por favor, atento. Quem está comprado em VEG, a priori está mal comprado. Objetivo 4329. Agora, indo para o setor financeiro, Coutinho, dá uma olhada para a gente em B3. Papel está caindo 1,13%. Estava tocando a mínima do dia agora há pouco. B3SA3, então vamos lá, recordar é viver, o ativo tinha objetivo 1,269, bateu e aí ele fez um leve engolfo no dia de ontem que dá a sua manutenção no dia de hoje. O que eu faço? Eu pego o FIBO, simplesmente pego esse cara e jogo ele para cá, e aí eu vejo o que pode acontecer no pior caso com B3, então cota 1,228, tem o seu primeiro suporte ao 1,86 e o seu melhor suporte, que inclusive é um ponto de compra, a 11,21. Agora, Itube 4, Itaú, papel avançando 0,57%, e o Ike Grafista estava comentando aqui que o ativo rompeu a resistência. Bonitão, olha só, sobe, lateraliza, sobe, envelopaço de alta, bateu no primeiro objetivo 3,192, a resistência que ele se refere provavelmente deve ser essa, 3,154, agora desacelera embaixo de uma resistência a 3,270. Então, por favor, quem está comprado está bem comprado. Só cola o stop na eventualidade de que o papel corrija. Itube ainda tem upside, objetivo 3,397.
E Magazine Luiza subindo hoje, avançando 0,79%, papel estendendo as altas. Dá uma olhadinha pra gente também no ativo. Bora. Magalu sobe, lateraliza, sobe. Bateu no primeiro objetivo 9,53. Foi buscar o segundo objetivo 10,43. Então, a priori, assim como o YouTube, tudo sob controle, cola o stop e empurra. No caso de Magalu, atento, né? A gente tinha comentado durante a semana, você tem duas resistências. Você tem essa no 10,43 e você tem esse pit stop no 10,75. Então o Magalu pode dar uma corrigidinha antes de fazer. Também tem upside, Magalu pode ir a 1,189. Esse é o Valmir. Valmir, já mudei o nome 25 vezes, né? Você lembra qual que era o nome que eu tinha dado, Leozinho Pinheiro? Sou eu, Bola de Fogo. Bola de Fogo. Esse é o Bola de Fogo, completamente animado. Temos 10h15. Gabriel Junqueira, nos seus destaques, SBFG3, Educ 3 e Alus 3. Vamos começar com o Educ. Saiu o resultado da companhia ontem. Bom, Léo, saiu o resultado da companhia ontem, a empresa apresentou bons números, atingindo suas metas e gerando caixa acima das expectativas. O segmento Premium foi o grande destaque positivo, enquanto o ensino digital expandiu margens. O fluxo de caixa livre também foi muito forte, reduzindo a dívida líquida para 2,3 bilhões, né? O pagamento de dividendos de aproximadamente 5% de yield também reforça, né, o que a gente está vendo em todas as empresas do setor de educação. Ânima, Cogna e agora Edux pagando dividendos, então mostrando que essas empresas agora estão gerando caixa, equacionaram sua estrutura de capital e vão virar boas pagadoras de dividendo. O ciclo de matrículas aqui para o primeiro trimestre de 2025 mostrou uma queda de 6% no ensino presencial e 10% no ensino à distância, com um forte crescimento nos híbridos e 95% de crescimento nos cursos híbridos, né, de ano contra ano. Isso é muito bom. O resultado em si foi muito positivo, eu acho que o mercado está reagindo de forma muito boa ao resultado de Edux, a empresa sobe quase 9% hoje, Léo. Vamos para o gráfico de Educ 3, está no semanal, essa opção do Coutinho, e a escada tá bonita, né? Um sobe, lateraliza e confirmação. Tá bonitão, olha só, rompendo agora R$ 12,40, deve dar uma osciladinha, tá? Cota 12,47. Objetivo de longo prazo, R$ 15,21. Esse foi o motivo que eu coloquei no semanal. Se você quiser colocar no diário e pegar uma perspectiva eventualmente mais de curto prazo, a fibada desse cara é daqui para cá. E aí você tem ele a R$ 12,89. Então fica só atento, está extremamente bem comprado. Só se afasta um pouquinho dessa região dos 12,40 para você, inclusive, se quiser, manutenção a critério, levar o papel a 15,21. Agenda. 10h17, destaque de agenda. Camila Nascimento. A produção industrial nos Estados Unidos em fevereiro registrou alta de 0,7%, um avanço, uma aceleração na comparação com o dado anterior, que era de alta de 0,3%, e também acima do consenso de alta de 0,2%. A produção industrial no ano registrou alta de 1,4%, aliás, abaixo dos 2% registrados no mês anterior, Léo. Olha, de novo uma evidência de maior força da atividade americana, porque o consenso apontava para um número inferior a esse. Vamos repetir aqui a informação. A produção industrial dos Estados Unidos avançou 0,7%. A previsão era de um avanço de 0,20%, ou seja, bem mais forte do que se imaginava. A utilização da capacidade americana ficou em 78,2%, a previsão estava em 77,8%, e a foto anterior era de 77,7%. Ou seja, aumentou a utilização da capacidade americana instalada, ou utilizada, perdão, e a produção industrial no número absoluto chegou a 0,7% contra uma previsão de 0,2%. Vamos para a repercussão imediata aqui na fotografia das negociações na terra do Tio Sam. A primeira fotografia, DXY, VIX, yields de 2 e 10 anos. Se soma a esta evidência, a evidência do início de novas construções lá nos Estados Unidos, sugerindo uma atividade mais forte. É a fotografia que se tem para tradar hoje. O peso que ela vai ter no filme é uma segunda questão. Mas a precificação sugere o seguinte: o preço está dizendo que a atividade mais forte nos Estados Unidos, até em tom de correção com o fechamento recente da curva,
contrata yields de 2 anos subindo 1 ponto base e meio, yields de 10 subindo 2 pontos base e meio. Se o rendimento está subindo, o valor de face, o preço do título está caindo. Você vê que, basicamente, quem estava hospedado no título, dele se desfaz numa proporção tímida, mas se desfaz, entendendo que é vida mais dura em relação a juro lá nos Estados Unidos. Com uma atividade que ainda vai dando sinal de força, tô falando da foto de hoje, hein? Você tem uma perspectiva de jogo um pouco mais duro para o Federal Reserve. Quanto mais ao antecipar fotos inflacionárias que deverão medir o impacto da guerra tarifária ao longo do mês de março. Então essa é a interpretação, digamos, imediata. O VIX que o diga, o VIX estava na faixa dos 20,8, 20,7, volta para a faixa dos 21,5 praticamente, numa alta de 4,34. E o DXY tem uma levíssima alta de 0,09%. A Camila passa por Nasdaq, S&P, Dow Jones e Russell 2000 futuros. Você, cá? Vamos lá, o S&P 500 futuro cai 0,40% aos 5.652 pontos. Nasdaq registra perda de 0,58% no mercado futuro aos 19.696 pontos, ampliou um pouco das perdas. Dow Jones recua 0,25% aos 41.733 pontos. Léo. Mercado é um chip de cada vez por dia. Porque, veja, ontem nós tivemos vendas no varejo frustrando o consenso. Porém, no qualitativo, entendeu o mercado que nós estávamos falando de uma fotografia mais fraca de vendas no varejo, que, no entanto, não se confundia com recessão, e sim uma desaceleração considerada razoável. Hoje nós estamos vendo força da atividade americana sob a luz do início de construção de casas novas e produção industrial. E o mercado vai reagindo de que maneira? Sugerindo menos apetite pelo risco, a depender do índice para o qual se olhe e dos papéis ou setores para os quais se olhe, e um pouco mais de estresse na curva de juros. Veja a Tesla, cai 4,20%, Amazon 1,4%, Meta 1% de queda, Nvidia também, Google recua 0,30%, Apple e Microsoft 0,50% em média. Houve uma deterioração nesses papéis depois da divulgação da produção industrial americana. Agora, a Cá vai estudar no paralelo aqui o release da indústria que vem com este dado, para a gente entender quais são os setores que estão mais puxando ou os setores industriais que estão menos puxando. Mas é isso, né? Um chip de cada vez. O pano de fundo geral, Gabriel, é de imprevisibilidade, de desancoragem de expectativas, de incerteza. Isso está posto. Tem contratado tanto a postergação do consumo por parte do consumidor, me perdoem a redundância, lá nos Estados Unidos, quanto do investimento por parte do empresário. E os números andam distorcidos em função disso. Só que tem algumas fotos que podem não conversar com esse pano de fundo. É o caso da foto de hoje, com uma produção industrial mais forte e com construções de casas mais fortes também do que o imaginado? Sim, Léo, quando a gente olha para os Estados Unidos, né, e aí que é a grande beleza do negócio todo, né, que no ano passado a gente teve uma bolsa nos Estados Unidos, uma economia nos Estados Unidos muito pujante, né, então todo o release, todo dado que saía, a gente via a economia muito forte, aquela inflação resiliente, a gente discutia até aqui no Manhã TCNU, né, como que o Fed ia conseguir, né, controlar essa inflação, qual seria os juros ali, como que eles iam controlar uma economia que estava mostrando muita resiliência, né? E com isso, as próprias empresas dos Estados Unidos também performavam muito bem, né? Porque se você tem uma economia muito aquecida, uma economia em que as pessoas estão comprando, em que as pessoas estão consumindo, você acaba tendo empresas performando melhor, empresas líderes de mercado, e aí todas as teses de inteligência artificial performando, a gente viu que aconteceu na Bolsa dos Estados Unidos. E agora, nesse ano, com a mudança de governo, começam agora alguns dados a mostrar que essa economia talvez já não esteja mais tão pujante como estava antes, alguns dados um pouco diversos, como esse que a gente está vendo hoje, e aí é que está abrindo espaço para que a Bolsa do Brasil e a Bolsa de outros países emergentes sejam, né, os destinos que esses investidores vão olhar para conseguir rentabilizar o seu capital. Então tudo que a gente está vendo hoje, que está acontecendo no Brasil, né, muito disso é em função dessa migração desse fluxo de capital estrangeiro, que olha para os Estados Unidos com uma situação de muita incerteza. Então a gente está aqui vendo um país que a economia já não está mais tão pujante, as empresas já não estão mais outperformando tanto assim os seus resultados, não está numa recessão, mas ao mesmo tempo não está numa era de ouro.
está ali numa era de mudança, de muita incerteza, de muita tarifa. Então eu vou começar a olhar para outros mercados. E aí, os mercados emergentes, como Brasil, como China, estão ganhando muito espaço e por isso que a gente está começando a voltar a sorrir, Léo, porque a nossa bolsa está nos dando bastante alegria nesses últimos dias. 10h24, daqui a pouco o Gabriel fala de CB ou SBFG3 e ALUS 3, outros 2 pontos que ele separou na dinâmica do corporativo. A gente também vai passar pela composição do Ibov, mas agora é com o Guto Cerávolo que a gente fala. Central TC Investimentos, uma assimetria, uma grande oportunidade, um papel cujo desenho gráfico e comportamento de preços esteja pedindo compra ou pedindo venda. E a proteção através do Hedge via opções. Esse é o Guto, todo dia com oportunidade aqui no Manhã TC News. Alô, Guto, bem-vindo! Bom dia! É faca na caveira e dinheiro na carteira, turma. Vamos lá. Quero chamar a atenção aqui para Vale 3. Olha só, Vale 3, temos um canal de alta, tocando no canal de alta, e temos, né, a nossa terceira de Fibonacci aqui, ó, 61.8 nesse ponto, ou seja, tem uma resistência dupla. É lógico que o papel está subindo, está bonito, está acima da média de 200. Para quem está comprado, manutenção. O que eu indico é proteção, principalmente porque amanhã tem balanço. Então vamos para a nossa operação? Vamos lá. Temos aqui a Vale, nesse exato momento 57,24. E eu estou falando para comprar um seguro, comprar uma put, que te dá o direito de vender a 57,42. Você vai pagar 1,25, vencimento 17/4, tem 22 dias úteis. Quando você compra a ação no preço que está agora, né, com o preço da opção agora 1,25, o seu custo é 58,50 e a sua perda máxima é de 1,85. Fica protegidão. Pode cair até 40%, pode quebrar o papel, porque você tem o direito de vender a 57,42 e fica protegido. Ganho máximo ilimitado. Quanto subir, melhor. Vamos ao pensamento do dia. Cada ser humano tem uma habilidade. O Coutinho é dar uma afibada. Você, Leozinho, é comandar as informações da TC News com uma leveza incrível. O Léo Pinheiro é alegrar as nossas manhãs. E tem o idiota. O idiota, esse tem que procurar a sua habilidade. Ô, Guto, isso é um programa de família, 10h27. Melhora isso aí, Guto. Ok, todos somos inteligentes. Cada pessoa tem uma habilidade diferente e são os melhores nessa habilidade. Você não pode julgar um peixe quando ele resolve subir numa árvore. Guto Cerávolo com o pensamento do dia, educando o trader brasileiro, às 10h27. Valeu, Guto! 3 minutinhos para as 10h30. E olha, temos assuntos a tratar. Só um ponto aqui, ó, para esse case de Vale. O balanço se deu no dia 18 de fevereiro, tá? Balanço de Vale no dia 18 de fevereiro. Nós temos o Ibovespa na máxima intradiária, 131.447. Gabriel, uma provocação. E aí depois a gente vai te ouvir sobre os destaques que você separou. Tem também Natura aqui no nosso radar. A provocação é a seguinte. Sim, a Bolsa Brasileira está oferecendo alegria para os comprados ultimamente. Sim, nós temos subido mais do que alguns imaginavam. Não há uma mudança estrutural da porta para dentro, exceção feita a uma Selic terminal menor que está sendo precificada. Me parece que a gente está surfando muito mais uma rotação global, motivada pelo cansaço de alguns índices acionários, ações e praças globais, e pela alegria de receber esses recursos, como é o caso do Brasil, estava esperando chover um pouco de recurso aqui, do que por alguma grande mudança. E mesmo aqueles que sugerem uma guinada, uma virada na agenda econômica política com vistas às eleições de 2026, tem dificuldade de precificar isso, porque nós estamos ainda distantes demais do pleito. Ou seja, Gabriel, da porta para dentro, exceção feita a Selic, nada mudou.
e a gente está vivendo uma onda que, beleza, que dure o quanto for possível durar, mas é apenas da rotação global? Olha, Léo, a rotação global, como eu comentei, ela é um ponto muito importante nessa onda que a gente está vivendo, então a gente não pode negligenciar ela, mas ao mesmo tempo que nós colocamos aqui o quão difícil é antecipar o pleito eleitoral de outubro de 2026, né, a gente está falando aí de 1 ano e meio ainda de distância para essa eleição, o mercado já começa a antecipar alguns movimentos, né? Então a gente percebe isso porque toda vez que você tem ali uma pesquisa eleitoral ou algum dado de uma fonte com credibilidade divulgando que o governo está perdendo espaço, que o governo está perdendo popularidade, possíveis pesquisas, a gente vê um movimento positivo no índice, né? Essas coisas elas geralmente acontecem juntos, né? Então você também negligenciar ou dizer que não, ainda é muito distante, está muito difícil, assim, eu acredito que tem ainda já um impacto, sim, da eleição e de uma possível mudança de poder aqui no Brasil, nesse movimento, mesmo que mais singelo, em relação ao que a gente está vendo do exterior e do global, olhando para o Brasil e para mercados emergentes com mais carinho, sim. É um movimento que é difícil ainda de precificar, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. A gente está vendo aí o governo mandar projetos aí da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né? Não tem nem orçamento aprovado, mas já manda o projeto para você isentar quem ganha até R$5.000, enfim. Tudo isso ainda tem muita história para acontecer, porém o mercado ele antecipa, né? Então, da mesma forma que quando a gente discutia no ano passado que a situação brasileira não estava ruim e a bolsa estava caindo, hoje a gente discute que a situação não melhorou, mas a bolsa está subindo. Por quê? Porque a bolsa está antecipando um movimento que pode vir a se concretizar no futuro com maior ou menor probabilidade, conforme a intensidade dessa antecipação, Léo. 10h30. Deixa eu fazer a abertura do mercado americano, já a gente conversa mais a respeito. Deixa XY na tela, nós abrimos os trabalhos em 103.500 pontos. O VIX está em 21,56 pontos, é uma alta de 5,17%. O personagem foi o que mais reagiu a essas fotos mais fortes de atividade divulgadas hoje lá nos Estados Unidos, seja através da produção industrial, seja através do início de construções novas. Os yields de 2 e 10 anos estão pedindo em média 2 pontos base a mais nos prêmios. Camila Nascimento, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, é você. O S&P 500 abriu em queda de 0,46% aos 5.648 pontos. Dow Jones no vermelho também, com perda de 0,17% aos 41.769 pontos. Nasdaq cai 0,86% aos 17.660 pontos. E o Russell 2000, índice de small caps, recua 0,76% aos 2.051 pontos. Léo. Nós temos 10 horas com 32 minutos. Agora o passeio pelas 7 magníficas. Tesla cai 3,6%, abaixo dos $230. Amazon, recuo de 2%, $192. Meta, 1,4% de baixa. Google cai 0,40%, Nvidia recua 1,18%. E depois de tanto apanhar, Apple é que consegue ficar no verde, sobe 0,40%. Microsoft recua 0,78%. Assim estamos, a abertura do mercado americano tá paga. Da porta para dentro, qual o impacto disso, né? A gente vê aqui, ó, $1 cair 0,10, R$5,699,5, é o que a gente tem aqui em relação ao Dolfut. O Ibovespa está subindo 0,40, pouco mudou. Curva de juros é que dá uma encorpada para baixo, renova a mínima em alguns vértices. Nós temos 4 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio. Olha, algumas viradas em relação às blue chips, tá? Vale bate mínima intradiária agora, 56,98, os Minas também. Nós temos mínima também em CSN. Nossa, a venda foi generalizada no Quarteto de Ferro, hein? Vários dos papéis Quarteto de Ferro amargando as mínimas intradiárias, tirando um pouco de fôlego do Ibov, que abandonou 0,45 agora para o 0,36% de alta. Ok, fizemos a correlação entre as duas dinâmicas, a americana e a brasileira. Coutinho no pique. Vamos lá para o VIX, que está em 21,5, seu primeiro destaque, depois os yields de 10. Vamos lá, pessoal. O VIX, a priori, vai voltando, entre aspas, à normalidade. Então, vamos lá. Recordar e viver. 23, que é a nossa zona de estresse. O papel chegou a 20, perdão, o índice chegou a 28 e recua. Volta a 23,20, agora 21,56.
Apesar da alta do dia de hoje, ele vem se acomodando, logicamente não tem figura gráfica, praticamente é um canal, então a gente vai só por harmônico, a priori vem caindo, seu objetivo seria 14,27. No caso dos yields de 2, esse sobe 4,05%, seu upside projeta uma leve alta na taxa de juros americana, seu objetivo 4,16. São 10h34, destaque para a apuração de Camila Nascimento aqui no Paralelo em relação à produção industrial americana. Pois bem, houve um aumento impulsionado por um salto de 8,5% no índice de veículos automotores e peças. A produção industrial, excluindo veículos automotores e peças, aumentou 0,4%. Então a puxada mesmo veio dos veículos automotores e das peças. Vamos nos lembrar aqui que nós tivemos acordo para esse segmento econômico. Houve uma pressão por parte do setor automotivo para cima de Trump e ali houve um acordo. Portanto, não é de se estranhar que exatamente desse setor que conseguiu um acordo tenha vindo a grande força da produção industrial. Um cenário aqui para a gente considerar, tá, pessoal? Outro ponto, o índice de mineração ganhou 2,8% e sabe de onde veio diminuição? No índice de serviços públicos. Exatamente honrando o conceito, a busca, a ideia que tem pautado o atual governo Trump de reduzir os custos da máquina e de diminuir o peso sobre o contribuinte. Então veja só, o único ponto negativo na produção industrial veio de serviços públicos. A maioria dos grupos do mercado industrial registrou ganhos em fevereiro. Produção de bens de consumo avançou 0,20%, já que um aumento de 4,3% de bens de consumo duráveis superou um declínio de 0,8% na produção de bens de consumo não duráveis. São os destaques que a gente separou do release. Daqui a pouco a gente aprofunda com Alex Martins. Agora, inibição do papel de Apvida. As informações vão chegando aqui, tem muito pra gente destacar. Vamos lá, a Camila monitorou essa inibição e foi atrás da informação que a justifica. Qual o destaque, hein, Cá? A Apvida diz que tomou conhecimento que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, tornou público o documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde, contendo dados contábeis relativos ao quarto trimestre e exercício de 2024 de todas as operadoras de saúde registradas, dentre elas as operadoras controladas pela companhia. Mas a Apvida destaca que os dados contábeis não correspondem em todos os aspectos às regras estabelecidas pela CVM e não necessariamente correspondem aos dados contábeis que estão refletidos nas demonstrações consolidadas da empresa referentes ao mesmo exercício. Lembrando que a Apvida divulga o balanço amanhã, depois do fechamento do mercado, Léo. Completas as informações da Camila Nascimento. E olha, tá aprofundando a toada de baixa o mercado americano, hein? Tesla tá caindo quase 6%, Meta 2%, Amazon 2%, Nvidia já cai quase 3%. Google 0,63%, Apple virou, Apple tava subindo 0,50%, agora cai 0,20%. Camila Nascimento, vamos revisitar os índices acionários, Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000. O S&P 500 cai 0,66%, deu uma leve ampliada nas perdas aos 5.638 pontos, mas Nasdaq se destaca agora com queda firme de 1,25% aos 17.582 pontos. Dow Jones registra queda de 0,25% aos 41.735 pontos e fechando o Russell 2000 cai 1,09% aos 2.045 pontos, Léo. Wall Street Journal acaba de mencionar que a equipe de Donald Trump explorou um plano simplificado para tarifas recíprocas. Ou seja, a ideia é enxugar, me parece que essa é a interpretação, é a leitura, é enxugar o plano de tarifas recíprocas, é suavizar o que se chegou a vislumbrar num primeiro instante de plano de tarifas recíprocas. Somada a esta evidência, às falas do Scott Bessent no início do programa de hoje, nós temos todo um pacote de retórica, de falas, de aspas, que em tese deveria contribuir para o apetite pelo risco. E quando você vê a produção industrial encorpando, e quando você vê o início das construções de casas novas avançarem, ou o início avançar, você tem evidências que em tese apequenam a possibilidade de uma desaceleração mais forte, ou até mesmo de uma recessão, ou ao menos fazem um contraponto às evidências que sugeriam isso. O que também em tese contribuiria para o apetite pelo risco maior.
E não é o que nós estamos vendo, hein? Nós estamos vendo índices para baixo e alguns papéis com quedas mais substanciais, caso de Tesla. Gabriel, passa a ser uma pergunta obrigatória. Por que, na sua forma de enxergar, a resposta mais forte da economia americana, sob a luz do início de construção de casas novas e produção industrial, e o conjunto de declarações ou informações que suavizam a guerra tarifária, via Scott Bessent e agora a apuração do Wall Street Journal, não estão sendo suficientes para sustentar um apetite pelo risco mais interessante lá nas bolsas americanas? Olha, Léo, eu vejo isso com a mesma tese quando a gente olha para o que está acontecendo nos Estados Unidos, essa mudança para os emergentes, né? Então, mesmo que você tenha tarifas mais tranquilas, mais suaves, né? Todo o desgaste que aconteceu, toda a incerteza, ela foi colocada, né? E aí, ao mesmo tempo que se foi colocado que você poderia ter tarifas muito agressivas, agora estão falando de tarifas muito suaves, os investidores eles acabam ficando receosos que pode haver uma mudança muito rápida, né, dessa situação das tarifas, né? Então você acaba perdendo um pouco de credibilidade quando você fala de política econômica nessas mudanças muito abruptas do seu jeito de ser, né? E com isso tudo somado, né, os investidores eles acabam se tornando um pouco mais avessos ao risco e fogem um pouco da bolsa dos Estados Unidos. Eu volto a dizer que todo esse cenário que está se construindo de um Estados Unidos não tão ruim e nem muito bom tem trazido muito fluxo para mercados emergentes e se Deus quiser que esse cenário permaneça, porque a nossa bolsa está muito positiva com isso, Léo. Dá a impressão de que a suavização na política tarifária do Trump vai ser mais benéfica aos países emergentes, aos outros países, do que suficiente para recontratar uma força compradora tão relevante para os Estados Unidos, ao menos neste instante, amigos. Por isso que tem que olhar para a onda. Olha aqui, Tesla já está caindo mais de 6, né? Tem que olhar para a onda e entender o movimento do mercado. Léo, mas a produção industrial. Léo, mas o início de construção de casas novas. Léo, mas a moderação do Trump. Isso é compra nos Estados Unidos. Vai lá, compra. Aqui, ó a onda. Então é isso, assim, as evidências, concordo, as evidências sugeriam uma suavização, uma descompressão no ambiente de estresse, uma busca maior por ativos americanos. Mas isso não está sendo suficiente para interromper a onda. Qual onda? A onda de realização e de rotação global. Parece até mesmo que essa suavização vai fazer mais preço nos países que seriam diretamente atingidos e menos na atração de uma força compradora para os próprios ativos americanos. Esse é o fascínio do mercado e a loucura dele também, não é? A dificuldade de a gente ler alguns movimentos. Nós temos 10 horas com 41 minutos, faltam 19 para as 11. Bom, Gabriel, você, trabalhador que é, separou mais destaques para nós. Entre os destaques separados constam ainda SBFG3 e Alus 3. À vontade, pode matar os dois e o Coutinho na sequência vai para o gráfico. Bom, o Grupo SBF teve seus resultados, Léo, foram resultados em linha com as expectativas, que consolidou uma recuperação nas margens e também uma desalavancagem do grupo. Toda vez que a gente fala de varejo, eu sempre falo do indicador de Same Store Sales. Operacionalmente não foi um trimestre muito bom, a gente viu Same Store Sales em torno de 2% quando a gente olha para a Centauro, então isso não é muito positivo. Quando a gente falou de outras empresas, teve Same Store Sales de 2 dígitos, então olhando para o Grupo SBF, nesse caso não foi positivo, porém a empresa conseguiu reduzir sua alavancagem para 0,38 vezes dívida líquida EBITDA, que saiu de 3,13% do segundo trimestre de 2023 para isso, então realmente foi uma eficiência no balanço muito boa, recuperou as suas margens. O segmento da Fisia, que era a questão lá da Nike, também está começando a ter uma expansão. Vale lembrar que eles bateram muito cabeça com essa representação da Nike aqui no Brasil, com uma precificação errada, então isso tudo foi feito nesse processo de turnaround, e eu acho que a empresa teve um resultado que, apesar de operacionalmente, né, quando a gente fala de vendas e tudo mais, não foi tão positivo, ela conseguiu equacionar melhor a sua estrutura de capital e voltar com as suas margens. Por isso até, Léo, que a gente está vendo uma performance positiva de 4,78% nas ações do grupo SBF, né? Então a margem bruta aí, quando a gente falou de margem, foi para quase 50%,
isso é muito positivo. Então, um resultado muito bom para o grupo SBF. Allos veio também com um resultado bom, teve um fluxo de caixa de operações de 8,5% acima da expectativa do mercado, que teve um crescimento de 6,2%, também positivo. Aluguéis nas mesmas lojas teve um crescimento. Você teve redução de 35 bips na inadimplência líquida dos shoppings, então positivo. A taxa de ocupação atingiu 96,8%, um aumento de 50 bips no ano contra ano, também muito bom. E você teve um crescimento sólido dela, mesmo com os pares também crescendo, né? Então Iguatemi também foi bem, Multiplan também foi bem. E o guidance para 2025 tem um crescimento de EBITDA bom, investimentos em linha com o que o mercado está esperando e o pagamento mínimo aí que deve ser de 50% da geração de caixa projetada para 2025 na parte dos dividendos. Resultado bom de Allos, empresa também reportando bem aqui em linha com as outras que a gente também falou no dia de hoje, Léo. 10 horas 44 minutos, 16 minutos para as 11, vamos para análise gráfica desses dois ativos, Coutinho. Bora lá. No caso de Allos, pessoal, Allos, quando você dá um zoomzão, olha só, Allos está na parte inferior. Não dá para dizer que é região de compra ainda, porque eu estou no meio do caminho de um movimento mais longo. Então, o que eu faço? Eu dei uma fibadinha de alta, né? Tem um pivôzinho de alta aqui. Então, como a figura gráfica não é bonita, então fiquem atentos. O ativo cotam no 9,53 deveria ir a 28,3. Eu não tenho nenhuma figura gráfica que me sustenta, então cola o stop. O ativo tem 0,56 de volta e o stop loss está na casa de 0,70 a 0,80. O próximo é SBFG3. Isso. Double clique nesse cara, este lateralizado em região de compra sem figura gráfica. O ativo sobe bem nas últimas 2 semanas. O ativo volta ao seu canal 10,54,12,08. Só que, primeiro, no dia de hoje especificamente, eu tenho aqui o ativo embaixo de uma resistência. Então, fique atentos. Por quê? Porque ele pode bater, rebater, voltar para baixo e continuar canalizado. Teria que, então, romper o 12,18 para que a gente tivesse aí algum tipo de upside. Esse upside eu ainda não tenho figura gráfica que sustenta, então seriam pequenas compras fracionadas com preço médio positivo. E o próximo objetivo desse cara, a priori, está na casa de R$ 14,82. Gabriel Junqueira, o seu destaque final, meu amigo, e a gente volta a se encontrar amanhã. Bom, Léo, queria chamar de novo a atenção do pessoal aqui para a JBS. JBS está sendo o grande destaque do pregão de hoje, alta de 13,3% com a notícia da listagem nos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu queria também colocar aqui, que assim, poucas pessoas estão falando disso, é esse movimento de listagem nos Estados Unidos. A gente teve, como eu já comentei no começo do programa, o Banco Inter fazendo, e tem um lado negativo que precisa ser considerado. Porque quando você vira uma BDR, BDRs não podem fazer composição do índice Ibovespa. Então a gente deve ver em algum momento, quando esse processo começar a andar, um fluxo vendedor, né, de fundos passivos muito grande na JBS, que são os fundos que vão ter que ela vai sair do índice, então fundos vão ter que vender as suas posições, e isso pode gerar ali um movimento negativo justamente nessa mudança aí da ação para o BDR. Então vale a pena a gente ficar atento a isso. Atualmente o mercado, né, hoje, né, o mercado ele está um pouco eufórico, é uma notícia que estava sendo esperada há muito tempo, que vai gerar um valor muito grande ao acionista no longo prazo, mas tem alguns detalhes técnicos que a gente precisa se atentar daqui para frente, tá bom? E também fica com o convite, pessoal, para vocês fazerem parte do grupo da Santa Fé Investimentos, está muito legal, a gente já está comentando disso, da JBS desde ontem, falando também sobre SLC, que teve um pregão, né, apesar de ter anunciado ontem, né, a aquisição de algumas terras, você teve um pregão muito ruim ontem, a gente comentou um pouco sobre isso tudo, tá lá no grupo de forma gratuita na plataforma do TC, valeu? Tamo junto, Gabriel Junqueira, mandando recado lá na comunidade do TC, procure leilão pelo grupo, você vai ter todas as movimentações. Tem leilão, cá, com você. Infracommerce foi para leilão com uma alta de 33,33% na máxima do dia, cotando 8 centavos. E a Pivida também saiu da inibição, entrou em leilão com alta de 4,80% aos R$ 2,40. Inclusive, a Pivida acabou de sair do leilão, Léo. Infracommerce é um gráfico de leitura bastante turva. Vamos inaugurar com ele o Se Vira
Na FIBA, às 10h48. Vamos lá, Coutinho, porque o Alex Martins vem aí. Começamos com IFCM3. É você. Bom, não tem nem o que falar, né? Lateralizado, ativo de baixo valor unitário, qualquer coisa pode acontecer. Tá aqui na parte inferior do canal. Logicamente, isso daqui é mais uma aposta que qualquer outra coisa. Fiquem à vontade. APIV3, JPS dizendo, creio que vai voltar do leilão desabando. Você, Coutinho. APIVida lateralizado no gráfico semanal. O diário me coloca em região de compra sem figura gráfica. O ativo dá uma pancada. Atento, 2,47. Resistência, 2,48. Agora a pergunta é da Aline. Ela quer saber de Petri 4. Petrobras, o ativo estava, deixa eu ver se ainda tava montando um movimento de correção, deixei desenhado para vocês o que eu imagino que Petro vai fazer, a priori tudo sob controle, R$ 36,18, objetivo R$ 36,85. Pergunta do Paulo. Léo, comprei algumas ações americanas, estou perdendo dinheiro no valor das cotas e também na valorização do real. Será que esse cenário vai se manter? Ele quer saber do dólar, fala de Blumenau, Santa Catarina. Doletinha, DXY? Não, o dólar mesmo, o dólar aqui no Brasil. Então vamos lá então, clica aqui, lado direito do gráfico. Doletinha a priori baixista, então nota que você tem no longo prazo um pivô de baixa. No curto prazo, cai, lateraliza, monta um envelope de baixa. Gráfico eventualmente de 15 minutos para você dar uma olhadinha. Lateralizado, aguardando o rompimento, R$ 5,701. Coutinho, minha filha tirou notas ruins na primeira série e passou. Ano passado, na segunda série, foi a mesma coisa. Passou na raspa, mas passou. Esse ano tá na terceira e já está com notas ruins. Se continuar com essas notas, da terceira ela passa. Miriam Machado, São Paulo. Já que você não quer responder a Miriam, responde quem tá afim de Natura, que é o Tremendão, quer saber se da terceira passa ou não passa. NTCO3, a gente já falou, tem uma compra especulativa sob suporte, apesar da pressão enorme pro rompimento, eu só vou considerar rompimento e mudar o meu bordão se o candle de hoje não atingir 9,68. Os mais arrojadinhos, boleta de compra, os mais conservadores, aguardemos amanhã. Pra gente fechar, faltam duas, né? O Savan Fará tá falando do S&P. Parece que vai testar uma linha de tendência de baixa que rompeu. 5.565 pontos. S&P na tela, é você, Coutinho. Se vira, na FIBA. 5.620, perde a sua média de 200 e já monta um envelopezinho de baixa. Mercado cai. Mercado lateraliza, cai. S&P 5.542, 5.399. E o Ike Grafista dizendo que Itaú Unibanco renovou máximo histórico e vai se distanciando das médias. Vamos pro gráfico. Itube 4, zoomzão nesse cara. Itube 4 vai bem, obrigado. Pedir para ficar atento só naquele comentário. 3227 cota, rompeu a primeira, rompe a segunda, vai chegando perto de 3270. O candle a priori é um candle ruim, fica atento para não devolver. O ativo tem 1,10 de volta e o stop loss na casa de 1,30 a 1,40. Este é Coutinho no Se Vira na FIBA. Valeu, Coutinho, amanhã tem mais, meu amigo. Tchau, lindão. Tamo junto, obrigado. Tchau, Cami, tchau, pessoal, um abraço para vocês.